Bom, chegamos agora à última mesa do nosso encontro. Convidamos todas e todos para uma reflexão fundamental sobre o direito à educação com equidade. A mesa Desafios e Caminhos para a Implementação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva nos convida a olhar para as práticas, os avanços e, sobretudo, para os desafios concretos que os sistemas de ensino enfrentam na construção de uma escola verdadeiramente inclusiva. Falar de educação inclusiva é afirmar o compromisso com o respeito às diferenças, com a garantia de acesso, permanência e aprendizagem de todos os estudantes, sem exceções. Para contribuir com essa discussão, contamos com a presença remota do Marco Antônio Melo Franco, professor do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. Ele é pesquisador na área da educação especial inclusiva e da alfabetização, líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Práticas na Alfabetização e na Inclusão em Educação, o CNPq. Atualmente, atua como coordenador-geral da Política Pedagógica de Educação Especial na Diretoria de Políticas de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. A sigla é SECAD-MEC. Contamos também com a preciosa contribuição de Natália Raquel Ribeiro Araújo, secretária de Educação de Belo Horizonte, que trará a experiência de uma rede que vem construindo caminhos importantes nessa agenda. Natália é profissional, por favor. Ela tem 30 anos de experiência na área de educação, iniciou sua trajetória como voluntária aos 15 anos. É professora formada em Direito e especializada em Gestão Pública. Atuou como diretora da Escola de Gestão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e como subsecretária de Educação de Belo Horizonte, onde liderou importantes avanços como a reforma das escolas, a valorização salarial dos profissionais da educação infantil e a ampliação de vagas em tempo integral. Defende o diálogo, a valorização dos educadores e o fortalecimento da rede pública, unindo conhecimento técnico e compromisso social. Para mediar a mesa, chamamos ao palco Haroldo Rocha, diretor-geral do Movimento Profissão Docente, membro da rede de líderes da Fundação Lehman. Haroldo é economista de formação, foi secretário executivo da Educação do Estado de São Paulo e secretário de Educação do Espírito Santo. Sob sua gestão, Espírito Santo foi o estado que apresentou o melhor nível de aprendizagem no ensino médio no IDEB de 2017. Sejam bem-vindos. Passo o microfone ao Haroldo. Uma boa tarde a todos. Quero muito agradecer à FLUP a oportunidade de estar aqui no fórum e estar aqui nessa mesa, ao lado da Natália e do Marco. Nós vamos começar com a apresentação do Marco e depois, Natália, nós vamos fazer aqui um bate-papo para ser mais agradável, porque a turma está aqui desde manhã, né, vendo PPT. Né? A gente faz um bate-papo. Pode ser assim, gente? Vocês estão animados? Esse tema, educação especial, é desafiante para vocês? Não, né? Tranquilo. Então, tá bom. Ô, Marco, passo para você. Pois não. Me escutam bem? Conseguem me ouvir? Tá ok? Então, tá bom. Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar, né, a todas as pessoas presentes, agradecer pelo convite. Para a gente é uma honra poder participar desses momentos e poder discutir a política. Eu gostaria de cumprimentar a Haroldo, a Natália, né, a mesa que estaremos, né, juntos aqui hoje. Bom, eu sou um homem de pele clara, tenho cabelos curtos, um tom mais escuro, mais para preto. Eu uso barba, e a barba também no mesmo tom, mais escura. No momento eu estou usando um óculos de aro redondo,
num tom meio azul, um azul turquesa. Estou com uma camisa de fundo azul com estampas, são estampas bem pequenas, são pequenas penas desenhadas em toda a camisa. Atrás de mim há um fundo desfocado. Bom, eu vou projetar aqui um slide para organizar um pouco a fala. Só um minuto. Bom, é possível ver, não? Isso, tá perfeito, meu amigo. Pode continuar. Tá ok, então. Bom, eu vou falar então um pouco sobre a política, né, uma política recente. Ela foi publicada a partir do decreto 12.086, de 20 de outubro de 2025, e aí eu vou tratar de alguns elementos dessa política e dos avanços que ela traz nesse momento. Bom, primeiro, eu acho que é importante a gente falar sobre a necessidade de uma política nacional, né? A gente tem visto um aumento crescente de matrículas, né? O acesso, quando a gente fala de acesso, permanência, aprendizagem, e participação, a gente tem visto que o acesso, de uma maneira geral, ele tem sido garantido, né? E tem sido assegurado por meio das matrículas. A gente tem visto, então, um aumento significativo dessas matrículas e isso ou demandou da gente uma revisão, né, do que vem se construindo ao longo desses 18 anos, a partir de 2008, com o marco que tivemos na PNP de 2008, né? Tivemos um desmonte também significativo nas últimas gestões, um recrudescimento do modelo médico, é importante dizer isso, né? A gente tem trabalhado muito no sentido do modelo, de assegurar o modelo social de deficiência, e o modelo médico, ele tem, na verdade, resistido e, em alguns casos, ele tem aparecido fortemente. Um caráter apenas orientativo da política de 2008, embora ela tenha sido um grande marco, eu acho que é importante dizer isso aqui, né? A política de 2008 ela é um grande marco, ela é um divisor de águas, né? E traz uma inovação importante no campo da educação especial inclusiva. Ela ela não é uma normativa, na verdade, ela é um documento orientativo, né? Embora a gente trate como uma política, ela, na verdade, não, ela se torna um material, um documento que orienta uma política, mas ela não se tornou ou não teve nenhum ato normativo em relação a ela. Bom, a ausência de instrumentos de governança, né? Aqui a gente começa a demarcar um pouco a diferença do que nós temos hoje, né? Assim, a ausência de instrumentos de governança é o que nós temos desde 2008 para cá. Isso fez com que cada rede estabelecesse, né, as suas próprias formas de atuação, um vácuo regulatório, né, que criou uma certa insegurança jurídica. Então, tem vários fatores que, na verdade, nos levam a, de fato, a ter a publicação de uma nova política. Bom, em termos de matrícula, a gente tem visto esse aumento significativo, né? Quando a gente pensa nos últimos 10 anos, de 2015 para cá, o aumento, né, o crescimento é de cerca de 206% em classes comuns, né? Isso é um dado extremamente importante, porque mostra como as crianças e os alunos, né, os estudantes têm chegado às escolas, as escolas regulares. Então, é um dado extremamente significativo e a gente precisa, então, pensar em estratégias para qualificar essas escolas, para qualificar a educação, para que ela possa atender a todos e a toda a diversidade. Bom, temos aqui um aumento também no percentual de alunos participando do OAE, né, de turmas do OAE. Ele não é um aumento significativo, ele é um aumento pequeno, tímido ainda, é um dado que nos leva a refletir sobre outras estratégias a serem pensadas, e o que mais precisa ser feito nessa relação entre a União e os demais entes federados. Temos aqui um gráfico com o aumento de matrículas nas diferentes
pensando nas diferentes deficiências e considerando também altas habilidades, superdotação e TEA, é possível identificar aqui que o aumento e a escala, né, a escalada maior que se tem é no transtorno do espectro autista. A gente tem um aumento de quase 400% de 2021, de mais de 400%, na verdade, de 2021 para cá. Então, é um número assustador, né, de matrículas, que precisa ser pensado, que precisa ser melhor estudado. Já tem várias discussões sobre esse crescimento muito grande e rápido, né, do autismo, e a gente precisa, na verdade, tratar isso com cuidado e pensar melhor, estudar melhor o que vem acontecendo. Bom, o que é, então, a Política Nacional de Educação Especial e o que ela traz de inovação, né? O que ela traz de diferente? Né? Seria ela mais do mesmo? O que nós temos, então, em termos da PNEI? Ela é institucionalizada pelo Decreto 12.686, então o decreto ele institui, né, essa política, não só a política, como também uma rede nacional de educação especial inclusiva, né? Então essa rede vem dentro da política, isso já é um diferencial, né? Ela tem uma consolidação, né, e também uma governança. A política foi pensada a partir do que nós temos de aportes legais, como a LBI, a CDPD, como a LDB, ou seja, ela, na verdade, traz, né, de todas essas normativas e todas essas normativas legais que antecedem, ela consolida isso de alguma forma no seu interior. A perspectiva inclusiva, ela traz, né, traz e consolida uma visão de educação especial, conforme também consta nesses marcos legais, né, e um ato normativo focado na execução e implementação das leis educacionais existentes. O que faz diferença nessa nova política, ou seja, a partir do decreto? A gente traz uma regulamentação do profissional de apoio, né? Então, há uma discussão sobre o profissional de apoio, a definição da formação desse profissional, as suas funções, né? Embora o decreto, eu acho que é importante dizer isso aqui, porque o decreto ele precisa ser conciso. O decreto ele não consegue trazer tudo que nós gostaríamos em detalhe. Para que tudo seja trazido em detalhe e que fique mais claro para todos, é preciso que a gente produza uma portaria, né, e publique essa portaria dizendo como a política vai funcionar, né, com todos os seus detalhes. Isso está sendo feito, né? A gente tem uma portaria, ela está prestes a ser publicada, a gente acredita que em muito breve, 1, 2 semanas, a gente deva ter essa portaria, e nessa portaria ela trata, né, de todas as novidades que a gente tem trazidas pelo decreto. O atendimento educacional especializado, né, tem uma regulamentação, a definição do estudo de caso e do plano, né, de AE, e a gestão, que trata da governança dessa política. É a primeira vez que, na história da educação especial, se tem uma perspectiva de governança, né? E essa governança ela envolve tanto a União quanto estados, municípios e Distrito Federal. Então, há uma governança pensada e um trabalho compartilhado entre os entes federados. Então, é a primeira vez que isso acontece, e isso faz uma diferença enorme nessa nova política e no que vem pela frente. Bom, tem a garantia dos direitos, né, assegurando os direitos das pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, superdotação e altas habilidades, o AE como transversal a todas as etapas e modalidades, então a política ela traz isso também. A modalidade da educação especial como aquela que apoia e complementa a escolarização
do seu público, princípios e diretrizes, como o combate ao capacitismo, a diversidade, a discussão sobre a diversidade humana, a igualdade de oportunidades, e também ela traz lá no seu artigo 1º, o sistema educacional inclusivo, né? Ou seja, a gente está dizendo que o sistema educacional ele precisa ser inclusivo. Bom, além disso, né, há uma regulamentação profissional, e aqui a gente está pensando tanto no professor quanto no profissional de apoio, né, definindo, por exemplo, a formação desses profissionais com carga horária mínima. Então, há uma carga horária mínima para a formação do profissional de apoio, há uma carga mínima para a formação do professor, seja professor do AE, seja professor de sala comum, ou seja, a gente tem promovido formações internamente no Ministério, pensando em todo o contexto da escola, envolvendo gestores, professores de sala, professores do AE e profissionais de apoio. A atuação do profissional de apoio, a definição dessa atuação, né, também está no decreto, e eu acho que vale ressaltar que o papel do estudo de caso ele é extremamente importante. A partir desse decreto, ele fica muito bem explícito, e a oferta tanto do profissional de apoio quanto de outros apoios que o estudante necessite, ele depende de um bom estudo de caso, de um estudo de caso bem feito e estruturado. A gente terá, inclusive, materiais orientando nessa produção do estudo de caso, no trabalho do estudo de caso, os materiais estão sendo preparados para isso. Bom, avançando nesse sentido, o decreto ele institui a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva, né? Essa rede, como eu disse, ela articula, né, União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Dentro dessa Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva, a gente tem alguns componentes. A gente tem um centro de formação, a gente tem um arranjo intersetorial, a gente tem os núcleos, né, de apoio técnico e acessibilização, que são os NAS, os CAS, os CAP. A gente tem também um observatório, né, ou seja, a Rede Nacional de Educação Inclusiva, ela tem componentes que visam a implementação e o monitoramento da política, né, e bem como garantir a sua estrutura de governança. Então, a gente tem também, quando eu falo do arranjo intersetorial, esse arranjo intersetorial está sendo pensado para assegurar essa governança, né? Eu vou explicá-lo mais à frente com mais detalhes. Bom, em relação aos centros de formação que compõem, né, a rede, os centros de formação, a gente está mudando a lógica de formação. Nós tivemos até então, desde que se começa a formação, em 2011, né, a formação na educação especial, a gente atuava com a Rede Nacional de Formação, que era a Renafor, e a Renafor faz na verdade, a gente faz uma oferta de cursos, como se a gente oferecesse um catálogo de cursos para que os professores no país fizessem escolhas e adesão a esses cursos, né? Isso significa que os municípios podem ter tanto 1 ou 2 ou 100 professores participando da formação, como também pode ter nenhum professor que participe de formação. Isso muda agora com a implementação dos centros. Serão 27 centros de formação, um por cada estado e Distrito Federal. Esses centros terão um comitê, na verdade, de governança, que é composto por um representante do MEC, um representante do CONSED, um representante da Undime e CONSEC, né, e aí, de forma articulada, Undime e CONSEC definem quem será esse representante, um representante da Andifes, né, das instituições federais de ensino superior, e do CONIF, que é o dos institutos federais também. Então, nós teremos um representante de cada uma dessas entidades em cada estado para pensar nos processos de formação, para ajudar, na verdade, a pensar os processos de formação. Aqui também a gente conta com
um coordenador de gestão pedagógica. Esse coordenador de gestão pedagógica é um por estado, e ele tem a função de dialogar com os municípios, de atuar no levantamento das demandas, né, junto aos agentes que a gente terá também. Ele vai atuar no levantamento dessas demandas de formação dentro do estado, né, a partir do que as redes de ensino definirem. Isso será sistematizado e se tornará um plano de formação bienal. Então, um plano que tem duração de 2 anos, pode ser, na verdade, revisto, não é um plano fechado, é um plano flexível, que pode ser revisto ao longo desse tempo, né, e precisará provavelmente ser revisto, mas é um plano pensado para 2 anos e de oferta para a formação das redes que fizerem adesão à política. Essa formação será ofertada pelas instituições as instituições públicas de ensino superior, então tanto as instituições federais quanto as instituições estaduais farão a oferta dessa formação como um consórcio, né? Então cada estado terá essas instituições voltadas para a formação dentro do seu próprio estado. Então, a nossa proposta é que a gente saia de uma oferta e da possibilidade de escolhas aleatórias, né, e, de fato, faça uma intervenção na cultura, numa cultura de formação e na cultura da inclusão, né? Isso pensando na formação das redes e não pensando na formação individual de professores. Então, a proposta desse centro de referência e formação é que se faça, a partir de então, a formação das redes, né? Então, serão os professores da rede em formação e não um professor por município, por exemplo. Bom, a gente tem, então, também o arranjo intersetorial. Esse arranjo intersetorial, ele traz agentes de governanças espalhados pelo país. Então, aqui nós teremos agentes intersetoriais e coordenadores intersetoriais. Temos um número já dividido, né, de agentes para serem espalhados pelos estados e pelo Distrito Federal. Nós trabalhamos aqui no mapeamento das regionais, superintendências, depende de cada estado, mas geralmente nós trabalhamos com o nome de regional de ensino. Então, nós trabalhamos com uma divisão pelas regionais de ensino para poder mapear melhor cada estado e, assim, poder distribuir esses agentes. São 1.950 agentes de intersetorialidade e 82 coordenadores de intersetorialidade. Esses agentes e coordenadores, ou agentes de uma forma geral, eles vão atuar junto à gestão dos estados, municípios, né, articulando e promovendo a intersetorialidade, estabelecendo diálogos entre saúde, educação, assistência social, fomentando, né, toda essa perspectiva dentro dos estados, e, além disso, também contribuirão, de alguma forma, no levantamento do processo de formação, das demandas de formação, etc. Então, são agentes que vão ter uma formação para isso, eles vão passar por uma formação do Ministério, e, a partir daí, fazer a atuação, essa atuação que vai ser gerenciada pelo Ministério da Educação. Bom, a gente tem também um observatório, né? O observatório, ele tem a função de monitorar, de organizar os dados que nós temos para a implementação da política, ou seja, ele vai monitorar essa implementação em todos os estados, né? Teremos uma instituição que ficará responsável, uma instituição federal, num primeiro momento, que ficará responsável por fazer a gestão desse observatório, mas a proposta é que ela forme uma rede com cada regional do país. Então, nós teremos uma rede de universidades fazendo, na verdade, desenvolvendo esse observatório. A gente está em construção desse observatório, ele tem uma parceria da CECADI com a CAPES, estamos discutindo com a CAPES já o edital, né? Então o edital está sendo elaborado
para que a gente tenha em breve esse observatório funcionando. Então, o edital será lançado, e o grupo de instituições que for escolhida, né, ou que ganhar o edital, ela passa, então, a trabalhar com esse monitoramento da política no país. A gente tem eixos já estabelecidos, elaborados, para fazer esse levantamento. Marcos, A gente não vai trabalhar... você Posso ir pode parar, por finalizando, né? favor? Porque perdemos a sua imagem aqui. Só faz uma pausinha, tá? Ok, tranquilo. Bom, gente, nós vamos então para o nosso grande finale. Nós falamos hoje de manhã da educação infantil, falamos da alfabetização, falamos de dinheiro, e agora esse tema da educação especial. Eu quero dizer para vocês, aí usando, Natália, se me permite, eu brinco dizendo que a gente... Ele não falou o que eu vou permitir, deixa eu ver se eu vou permitir, né? Nós ficamos 24 horas pensando nas professoras e nos professores. Sim. Então, com esse tema, o que me vem à mente? Quando eu fiz ensino fundamental, de cada 4 brasileiros, 1 fazia. E o Brasil venceu isso. 97,2% das crianças na faixa etária de 4 a 17 estão frequentando a escola. Isso quer dizer que as famílias de menor renda que não tinham os filhos na escola, agora têm. Mas isso agrega uma complexidade gigante para as professoras no seu dia a dia de trabalho e para os gestores, né, para as secretários e para os diretores de escola. De 2010 para cá, veio a política da inclusão, né? Que trouxe, vocês viram, 2,5 milhões de crianças para dentro da escola. É claro que isso agrega uma nova complexidade. Sim. A gente tem que incluir as crianças todas, os especiais, mas temos que pensar que isso agrega uma complexidade. E nos últimos anos veio a tecnologia, né, que a criança lida e que impacta. Tudo isso é bem-vindo, mas a gente precisa reconhecer que o desafio para a gestão das redes e para a professora no seu dia a dia aumenta enormemente, né? E, Natália, meus filhos estudaram em escolas que tinham especiais, né? Eu aprendi cedo que quem mais ganha com a presença dos especiais são os demais, né? Porque eles aprendem a cuidar, eles aprendem a olhar, ter um olhar diferente, né, para a especificidade de cada um. Então, assim, eu quero te agradecer em nome da FLUP, né, Eduarda, Silvia, Joana, todo o time da FLUP. Esse seu esforço está aqui. A terceira maior rede de educação municipal do Brasil, que é a Rede Belo Horizonte. Eu vi você ali atendendo, você se deslocou para estar aqui conosco, então te agradeço muito. E nós vamos... eu tenho algumas perguntinhas para você, mas você certamente já sabe que você vai responder. A Natália já foi apresentada, mas eu quero dizer para vocês, é uma professora, é uma gestora e é mãe de especiais, né? Então, digamos assim, ela joga nas 3 frentes de vida, né? Então, é muita experiência. E a Natália me impressionou muito quando eu a ouvi a primeira vez falando da participação dela junto ao MEC na construção dessa política que o Marco apresentou, né? Pela forma como ela aborda o problema, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? Aí, Natália, o primeiro ponto, assim, tudo que você vivenciou lá nesse debate, o que você acha mais relevante do ponto de vista de avanço, né? Porque tem a política de 2010 que a gente sabe que não estava boa, não estava, né, tinha muitos problemas. O que são os 2 ou 3 principais avanços dessa política? Bom, boa tarde a todos e todas, e especialmente aí as minhas colegas gestoras educacionais, secretárias de educação, e aqui eu me refiro a elas porque, fora o Léo que estava aqui, né, eu vejo que majoritariamente estamos aí num grupo de gestoras, né? É uma das poucas áreas da gestão em que a gente
da gestão pública municipal, que a gente tem uma representatividade significativa das mulheres, né? Então, eu me refiro aí às secretárias de educação e tenho certeza que os secretários se sentem igualmente contemplados, né, nesse mês das mulheres. Bom, eu vou começar aqui te pedindo licença para fazer duas, né, observações a respeito da minha apresentação, que foi muito legal, eu fiquei assim, muito lisonjeada pelas palavras aí da apresentação, mas dizer que ela está um tiquinho desatualizada, porque... um tiquinho desatualizado, porque falou assim que eu tinha 30 anos de educação e comecei aos 15. E aí eu fiz as contas e falei, mas eu tenho 50, então tem que atualizar, que na verdade são 35 anos. Né? De educação inclusiva, eu vou comemorar 4 anos amanhã. E sabe por quê? Eu vou ficar de pé. Sabe por que eu vou ficar de pé? Porque eu não me sinto confortável de falar sobre esse assunto, Haroldo, sentada. Porque fica parecendo que eu estou ali a dona da verdade, sentada e confortável, que lá na minha luta, lá na educação de Belo Horizonte, eu não tenho problema nenhum, está tudo resolvido, só porque eu sou mãe de 2 crianças com autismo e... isso está muito longe de ser verdade. Então, eu vou me pôr aqui, como uma pessoa tímida que eu sou, eu ficaria até melhor sentada ali. Mas eu vou me impor o desconforto de falar aqui com vocês de pé e ouvir as suas questões de pé. E fiquem à vontade, já que a gente vai bater papo. Eu tenho certeza que o Haroldo não vai ver dificuldade nenhuma, que vocês também possam fazer as suas observações, os seus comentários. A gente faça desse um grande momento aí como diz lá em Minas, a gente fala assim, senta debaixo do pé de amora, eu te conto minha história, você chora. É assim. E aí a gente vai trocar um pouquinho aqui das nossas vivências. Mas por que que eu disse que eu tinha que completar, né, a questão da idade e pontuar que realmente esse meu lugar de fala é muito menos como secretária de educação, porque eu piso nesse lugar de secretária de educação depois de ter voltado de um momento em que eu me afastei um pouco da educação. Não, a gente nunca está afastado da educação, quem é educador, quem é professor, mas para cuidar desses 2 filhos, né, que o Haroldo apresentou, que são 2 crianças com autismo. E amanhã, exatamente, é um dia muito especial, e eu faço desse encontro uma homenagem a essa situação da minha vida, né, que me trouxe pela adoção essas 2 crianças que chegaram, infelizmente, porque a minha irmã, que era mãe deles, ela faleceu no dia 27 de março de 2022, vítima de feminicídio. E aí, neste momento, nessa madrugada, eu me tornei mãe atípica. Eu sou mãe atípica, farei 4 anos de mãe atípica amanhã, dia 27 de março. E junto com o desafio, né, do luto, do choque, de tudo isso, receber 2 crianças, uma de 3 anos e 4 meses, uma de 5 anos e 9 meses, que não falavam, eles eram não falantes, depois eu aprendi que não verbal não é um bom termo, é cheio de tabu esse campo, né? Tem coisa que não pode falar, então a gente fala pessoa com deficiência, pessoa com transtorno, porque se a gente falar deficiente, as pessoas vão dizer desse mundo aí, né, que hoje eu passo a frequentar, que você está discriminando, porque você está eliminando todas as características da pessoa, ela é uma criança de 5 anos, e você está resumindo aquele ser humano na questão da deficiência. Então, nós pactuamos já não falar mais deficientes ou autistas. A gente fala pessoa com deficiência, pessoa com transtorno do espectro autista ou pessoa com autismo. Né? Mas isso é bobagem, eu não ligo para essas coisas não, porque de nada isso nos fez, na verdade, a mudança dos nomes, a gente ficar realmente inclusivo. Né? E é um pouco sobre isso, né, a nossa fala aqui. O que eu te diria, o Haroldo, assim, que a gente avança, né, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, primeiro, que é a primeira vez que nós temos um MEC que põe o dedo na ferida da educação inclusiva, com todos os desafios que ela tem, que são vivenciados por vocês no dia a dia, com todas as nossas incapacidades de dar conta de ter respostas científicas para o que nós fazemos.
com toda a militância, né, de lados aí que acabam, tudo no Brasil vira guerra, não é, nesse tempo que a gente está vivendo. A pessoa toma vacina, ela é de um partido, se ela não toma, ela é do outro. Se a pessoa estuda autismo, ela é de direita, geralmente. E quem não estuda, por exemplo, Libras, aí é de esquerda. Então, você já se posiciona, olha para vocês verem onde que nós chegamos, a loucura que isso está, né, no Brasil. Então, com toda essa dificuldade, nós temos um MEC que teve a coragem de, depois de quase 20 anos, que nós fizemos uma opção de uma orientação, que era de 2008, ter o primeiro decreto que chegou e disse o que é o profissional de apoio, o que ele faz, qual formação que ele tem que ter, qual o papel da sala de AE, porque falava assim, matricule para no AE, e pronto. Aí o MEC não fala mais nada para a gente, o que a gente faz, né, nessa sala? Como se assim, parece na inclusão, e eu não sei se vocês sentem assim, eu sinto até hoje, depois de 4 anos que eu estudo, e 3 pós-graduações que eu fiz, me tornei AT dos meus filhos, que hoje são crianças alfabetizadas 4 anos depois e falantes, graças, claro, aos PDIs que eu elaborei com muito esforço junto, PDIs, Plano de Desenvolvimento Individual, hoje que o decreto chama de PEI, né? Mas é a mesma coisa, nomes diferentes, mas é um planejamento individualizado do desenvolvimento e da aprendizagem daquela criança, né? Claro que teve a ver comigo, com a minha busca de saber, com a minha inquietude, com a minha tentativa, né, exaustiva de fazer as terapias e levar muito a sério os processos de repetição, que são muito grandes no caso de crianças como essas, né? Mas não é verdade, gente, que eu estou aqui diante de vocês falando assim, não, ela sabe tudo. Os meninos dela estão alfabetizados, eles não comiam, comem, eles usavam fraldas, estão desfraldados. Ou tem gente que fala que é religião, né, que foi um milagre. E tem outra gente que acha que eu vou lá nas palestras minhas que eu sei falar tudo. Mas não é verdade, né? Eu acho que é uma construção, né? Então, primeiro te respondendo, acho que já valeu pela coragem do MEC de dizer para a gente o que é, né? Porque lá na educação inclusiva fica um negócio assim, educação total, todo mundo na mesma sala, o currículo é o mesmo, não pode fazer, né, redução curricular, adaptação. E se você, professor, não está sabendo ensinar raiz quadrada para um menino não verbal com deficiência intelectual, você não tem formação, é porque não tem capacidade, ou então não tem empatia. Então, a gente tem uma sensação de que essa ausência de possibilidades, ela está no campo da formação do professor, a solução, forma mais que aí ele vai saber ensinar raiz quadrada para uma criança com deficiência intelectual severa. Ou então, ela está num segredo que acontecia lá naquela sala de AE, você põe o menino lá, e aí depois ele sai de lá e já está aprendendo raiz quadrada. E se eu não sei ensinar, o problema é meu como professor. Óbvio, gente, que faltavam palavras, né? E aquilo que não é dito, diz Rubem Alves, vira maldito. Então, o dizer, mesmo que tenha falhas, mesmo que tenha problemas, mesmo que daqui a 20 anos a gente olhe para esse decreto e fale, meu Deus, vocês lembram quando a gente disse aquilo? Pode acontecer, porque nós estamos mergulhados e vivenciando, né, um tempo, que eu acho que o Marco Antônio escreveu bem ali, em que não se sabe ainda nem o porquê, mas, de fato, nós temos uma epidemia mundial de autismo. É isso, gente. E não é uma epidemia mundial de laudos, não. Quem entra em escola hoje em dia, especialmente as públicas e especialmente as municipais, olha para aquela sala, você abre a porta, você já vê um deitado no chão, o outro está gritando, a professora ali sempre tem um auxiliar tentando fazer alguma coisa. Esta cena, ela não está dada por laudos, é uma cena da realidade. Então, quando a gente fala que nós temos uma epidemia de laudos, é porque essa pessoa não frequenta chão de escola.
Porque quem frequenta chão de escola, eu falo, não é laudo, não. Inclusive, tem uns 3 aqui que também podiam ter laudo, que não estão com laudo. Porque nós temos, ao contrário do que essas pessoas dizem, né? Inclusive a professora, que vai ficando doida também, já vai dar o laudo para ela também. Mas, de verdade, gente, nós não estamos vivenciando no Brasil uma epidemia de laudos. Nós temos no Brasil, claro, que tem gente que está pegando laudo para ter recurso de benefício, claro que isso existe. No entanto, nós temos pouquíssimos psiquiatras, neuropsiquiatras, ou psiquiatras pediátricos no Brasil. Então, um dos grandes problemas que nós temos que enfrentar, e o mundo também, é que o nosso sistema de saúde não está preparado. Não consegue laudar menino, não. Ele vai ter lauda com 6, 7 anos. Só que aí ele já ficou sem falar, ele já ficou não verbal, ele não teve acesso à linguagem, ele não brincou de faz de conta, ele não teve imitação, ele não empreendeu rima e aliteração, portanto, ele não vai ser alfabetizado. E ele vai ficando mais nervoso dentro do ambiente escolar, e aí vem as desregulações e todas as questões comportamentais. E vem uma família que pressiona, porque essa família também sofre, né? Então, eu acho que assim, primeiro é alguém ter coragem de dizer para a gente aquilo que a gente achava que estava todo mundo sabendo, menos a gente. Mas, na verdade, não tem ninguém sabendo. É isso a primeira fala que eu trago, né? Nós estamos tentando construir uma educação inclusiva que realmente traga todos para esta sala, e há que se marcar que nós tivemos um grande debate, que eu acho que ele foi muito contributivo, entre as 2 versões do decreto. Quem acompanhou a novela viu. Teve um decreto 12.686, que foi publicado em outubro, e outro teve que ser publicado em dezembro, 12.773. O primeiro decreto, ele havia feito uma opção, que era o que queria ser dito em 2008 na proposta, mas não ficou muito claro. Ele veio tentar dizer, o de outubro, que nós fazíamos uma opção, enquanto país, pelo ensino regular como regra absoluta para a inclusão. Estava dado isso lá, porque não se reconheciam as escolas especiais e não se reconheciam não se reconhecia a possibilidade de nenhuma exceção ali colocada. Depois, a paz vieram, mundo veio abaixo, os pais de crianças com autismo nível 3 e deficiências intelectuais severas se organizaram, Congresso afora, Brasil afora, e ficou uma outra coisa que eu acho que é algo mais razoável, do ponto de vista, até a gente ter uma solução total, que é a possibilidade de existência de escolas especiais. Meus filhos não estudam em escolas especiais, estão em turmas regulares e acompanham lá com todas as nossas questões. Mas eu sei que existem crianças que frequentaram as mesmas terapias que os meus filhos, já com idades avançadas, e eu vi essas crianças na antessala, e eu vejo essas crianças todos os dias nas escolas, e eu não estou defendendo, estou fazendo defesa nenhuma, tá, gente? Mas nós teremos ainda uma caminhada muito grande se realmente a gente está dizendo que é aquele professor com aquela estrutura de sala de aula do século XIX e que é assim mesmo. É o mesmo currículo, não pode fazer redução, não pode fazer adequação, todos aprendem a mesma coisa. Se um está desenhando, colorindo a bandeira e todo mundo está ouvindo a história de 7 de setembro, está todo mundo no mesmo currículo que é 7 de setembro. Né? Enfim, eu acho que foi mais prudente ter dado um passo atrás, então eu destacaria isso como a grandeza que o governo acabou tendo de falar que era todo dentro da sala regular e depois dizer, não, bom, pode-se haver como segunda opção, excepcionalmente, como a LDB já tinha falado em 1996. Excepcionalmente, quando, né, não fala quando, mas excepcionalmente, podem as escolas de ensino especial existirem e podem conviver com o sistema educacional sem serem ilegais. Ah, a Natália está defendendo escola especial. Não, não estou, não. Só que me incomodaria muito
ver todos esses atendimentos que eu presencio, né, hoje, como uma pessoa que sou militante da área, nós temos milhares de crianças e adolescentes que estudam nessas escolas. E eu, sinceramente, não via a possibilidade, na minha cidade, dessas escolas todas serem fechadas e nós recebemos imediatamente esses alunos. Nós já não estamos dando conta, a verdade é essa, dos que já vieram com a gente por acreditarem na educação regular. Hoje, nós não temos estrutura. Pode ser que daqui a 5 anos eu fale assim, nossa, a gente pode dar esse passo de encerrar com as escolas especiais. Então, eu destaco esse como uma discussão que foi muito importante, que se acendeu ali, explodiu o país. E nós temos uma segunda, que é uma ausência. Então, vou destacar essas virtudes. Falou o que é a EE, falou que o papel do EE é um papel de coordenação, não é dentro da sala que ele acontece em todos os espaços da escola, porque a EE nada mais é do que um coordenador pedagógico da escola, cujo papel é centrado em coordenar a inclusão. Isso é um ponto de partida que a gente tem que combinar. Vamos combinar que ninguém inclui nenhum menino desregulado, com deficiência intelectual, 30 minutos no contraturno dentro de uma sala, né? Só se fosse uma pessoa que consegue. Eu vou lá, levo os meus. Eu pago qualquer coisa que for, porque quando a gente é mãe e pai de menino com deficiência, a gente faz qualquer coisa. Então, não existe esse milagre, né, gente? O AE não vai 30 minutos, 1 hora que seja, 2 vezes por semana que seja, conseguir dar conta de um processo de ensino e aprendizagem de inclusão, fora da inclusão. Porque se eu estou querendo incluir o aluno na sala, vocês concordam que o mínimo que o AE tem que fazer é falar, professor, como é que é ele aqui? O que você acha que a gente precisa de desenvolver primeiro? Né? Não é? Ele tem que sair da sala dele, porque a inclusão do menino é na sala de aula. Então, isso seria já uma coisa, né? Dizer o que é profissional de apoio, quem é e o que faz, quem é o professor de AE, quem é e o que faz, e pôr o dedo na ferida, enfrentar o debate de escolas especiais e o que não conseguiu ser falado lá e que ficou para a gente amargar aí, né, na expectativa de participarmos dessa discussão. E que eu acho que as ausências também, elas são virtudes, né? Porque às vezes a gente não falou porque não dá conta de falar sobre aquilo ainda. Então, tudo bem, a gente falou sobre o que dava conta. Que é o seguinte, especialmente na educação infantil, e aí já passando, te devolvendo a palavra, para a gente já fazer uma coisa mais dinâmica aí e a gente partir para uma conclusão. A gente vai pensando aí num bate-bola, para a gente fazer rapidinho depois. Eu não sei se eu dou conta de responder tudo, não. Pode ser que eu fale assim, não sei, passo para a próxima. Né? Vai ser mais ou menos isso. Mas aí vai pensando aí, Haroldo, que aí a gente faz uma coisa bem tentando atingir assim, o maior número. Mas tentando chegar na conclusão, o que não foi falado ainda, o que não foi tratado. E é uma questão. Não se falou sobre salas especiais. Isso não é mencionado. Pode ou não pode? Hoje, se não está autorizado, nós estamos dentro do mundo do direito administrativo, aquilo que não está permitido, autorizado, né, está proibido, não pode. Né? Não pode ajuntar os meninos, nível 1, nível 2, mesmo, e fazer uma segregação, né, todos esses nomes que tem. Só que eu quero fazer uma provocação. Vocês sabem, e eu não estou fazendo defesa, mas é porque é minha obrigação compartilhar com vocês uma experiência, um conhecimento que talvez eu tenha mais por força das minhas próprias circunstâncias. Vocês sabem que não há nenhum país do mundo desenvolvido que estão todos lidando com esta mesma epidemia, porque ela não é brasileira, tá? Eu viajo muitos países para ver como é que eles estão fazendo. Não há nenhum país do mundo que tenha feito a opção que o Brasil fez pela inclusão total de todos os alunos em salas regulares. Não temos esse exemplo. Portanto, não temos estudos de como fazer, porque nós somos os únicos que fizemos essa opção. Todos os países
permitem, né? Aí vai do espectro máximo, né? Aqueles que são todos os meninos em escola especial, todos os meninos o tempo todo em salas especiais, e o que a gente está mais acostumado a ver, porque é predominante no mundo civilizado, diga-se, hemisfério norte, tá, gente? Preconceituosamente dizendo, porque eu não conheço experiências e vivências do hemisfério sul, tá? As coisas da América Latina, nós aqui, os nossos vizinhos, conheço. Mas nós temos muitos dados e relatos, pesquisas sobre muitas redes que fizeram a opção por tempos em salas especiais e tempos em sala regular. Algumas aulas o aluno frequenta, ele é matriculado na turma regular, ele frequenta essa turma regular, em alguns momentos ele fica num atendimento mais individualizado em pequenos grupos que variam de 6 a 12 alunos. Natália, no turno ou no contraturno? Não tem essa ideia, porque assim como nós inventamos a educação inclusiva total no Brasil, em 2008 para cá, nós também inventamos no Brasil um negócio que chama horário parcial. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil foi assim que a gente, infelizmente, fez essa mágica da inclusão de tantos alunos no tempo na escola. Nós não necessariamente aumentamos o tamanho das nossas escolas, nós não necessariamente aumentamos o metro quadrado das nossas escolas, nós aumentamos o número de salas de aula, que são extremamente pequenas se comparadas com o resto do mundo. Nossas salas de aula são, em média, 30% menores do que as salas de aula dos outros lugares. Não é verdade que tem menos aluno. Na Europa, não tem menos aluno em sala do que tem no Brasil. Na educação infantil, inclusive, com 3 anos de idade, são 20 dentro de sala e não tem professor de apoio. Mas a sala é grande, enorme, cheia de ilhas, e que com isso facilita o docente transitar e entender que nem todos aprendem do mesmo jeito o tempo todo. Ele falando lá na frente, aquele tanto de menino, você tentando fazer o menino ficar prestando atenção no si. Não é assim que é a educação mais no mundo. A sala é grande e os grupos são focados. Um está fazendo a pesquisa, o outro está fazendo o registro. E, por isso, a gestão da sala de aula é completamente diferente. Outra coisa, né, que tem nesses lugares que fizeram essa opção, tem muito espaço, gente, fora da sala de aula. Tem o jardim, toda escola tem, né, muito jardim, muitas áreas de conversa, muitas salas especializadas. Então, eu não estou falando que o modelo sirva para a gente, sala de aula especial, principalmente nessa escola que a gente tem, que é um bloco de prédios de salas com um ginásio e mal um pátio coberto. Nós precisamos repensar tudo da educação para a gente falar de inclusão. Enfiar esses meninos dentro de uma salinha, do jeito que isso não vai dar bom também. Nós não temos condição de fazer isto, que eu vejo nos outros países. Mas, então, encerrando, nós não falamos de escola especial e não há essa discussão no Brasil de turno e contraturno, embora já se provoque isso no país inteiro, especialmente quando a gente fala de educação inclusiva na educação infantil. E é lá que a gente tem que falar dela. Porque é lá que é a formação da linguagem, é lá que é a formação do comportamento social, é lá que nós temos que falar dela. Se puder fazer uma aposta, me fala onde que tem que ter professor de AE, onde tem menino de 2 anos, é lá que tem que pôr. É lá que tem que pôr. E lá que tem que voltar o olhar para esse menino para dar tudo o que a gente puder, porque o cérebro dele está aberto. Totalmente. As conexões neurais estão todas molinhas, igual o corpo da criança. É ali que tem que fazer educação especial. E não e isso eu posso afirmar para vocês, que eu estou junto com todo mundo da educação infantil e do ensino especial. Não é no contraturno, não é numa sala de AE, não é com um adulto interagindo, vocês que são professores da educação infantil. Existe desenvolvimento de criança, gente, vamos lá, de criança de 2 anos, no contraturno com um adulto, uma salinha com a mesa. Aí pronto, ele vai ficar incluído.
Claro que não. É no chão que faz educação inclusiva com criança pequena. É sentado ensinando ele a brincar e interagir com seus pares. Porque se nós temos uma epidemia de autismo no mundo, eu não sei explicar, mas eu tenho sérias suspeitas por lidar com o autismo há 4 anos, todos os dias da minha vida, que isso não tem a ver com um remédio que a gente tenha tomado. Tem gente que fala até que a vacina que deu, né, da Covid, foi a própria Covid. Não, gente. Vamos olhar para a gente. Nós estamos adoecidos. A nossa sociedade vive um colapso das relações humanas e da situação emocional. Nós não conseguimos nos comunicar mais, a gente apela por pouca coisa, vê briga que a gente nem entende de onde que começou. Nossas famílias estão desagregadas, ninguém consegue sentar numa mesa de almoço e ter um almoço feliz como era antigamente, porque é uma brigaiada sem fim, as famílias divididas. Nós estamos vivenciando isso, só que o autismo, que é um transtorno de linguagem e comunicação e de interação social, ele é o ápice de um adoecimento que é nosso. Todos nós estamos com dificuldades emocionais, de relacionamento, de linguagem, de interação. Todos estamos. E estas crianças que talvez tinham uma genética propensa, antigamente, era aquele tio meio esquisito, falava umas piadas que ninguém ria de coisas que não tinha graça. Aquela criança que ficava no cantinho da sala, olhando na parede e falava, não, ele é só você não mexer com ele, fica quietinho ali que não acontece nada. Só que nós não chamávamos esse menino de uma criança com autismo. Sabe por quê? Porque ele, sim, era uma criança com autismo, só que ele tomou o remédio para o autismo desde 5 meses de idade, porque ele teve primo, porque ele teve quintal, porque ele tinha família grande, porque ele tinha casa de vó, aqui no Vale tem. E isso, gente, é que faz com que a gente, apesar de todas as dificuldades, se vocês aplaudiram e se vocês confirmam assim, que vocês compreendem e compartilham o que eu estou dizendo, eu termino passando a palavra para o Haroldo fazer essas provocações, dizendo o seguinte: não tem ninguém dando aula de autismo, nem eu, nem nenhum psiquiatra, não tem. A gente que é professor acha que a gente tem que saber tudo. Negócio de febre, a gente tem que saber Covid, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa, a gente tem que saber educação física, cantar, a gente tem que saber tocar um instrumento, a gente tem que... Não é? E a gente acha que está todo mundo sabendo. Só a gente que fez faculdade que não tinha autismo. Não, gente, os médicos não sabem. O meu pai é um pediatra de 78 anos que não laudou os meus, então, sobrinhos, porque a minha irmã não dava conta de aceitar. E ele me disse um dia, que eu estava sentada brincando com os meninos já falando, ele falou assim, com uma culpa sem fim: eu não laudei porque eu não sabia que tinha cura. Eu sabia que era autismo, mas para que eu ia dizer isso para sua irmã? Ela só ia sofrer mais. Eu não sabia que tinha tratamento. E tem. Sabe qual que é o tratamento? O tratamento se chama afeto, estimulação, planejamento, porque ninguém faz estimulação de criança com deficiência sem pensar como eu vou estimular, sem me planejar para estimular. E por isso, gente, tudo que existe em educação infantil e em ensino fundamental, anos iniciais, que é onde eu estou, nesse momento do autismo, tudo. O que faz diferença? Ter em cada escola um professor de AEE. Não porque ele sabe alguma coisa que o outro professor regente não saiba, mas porque ele vai ficar dedicado a olhar os meninos, a pensar estratégias, a pensar como eles podem se desenvolver, a elaborar um planejamento para desenvolvê-los e observar todos os dias, porque ele não é regente, ele está fora de sala. Então, ele está dedicado a isto, que sem esse profissional
eu não vejo solução. Então, que vocês, né, se sintam aí provocados a continuar a persistir. Tá todo mundo tentando, TO não sabe, nutricionista não sabe, eu não sei, ninguém sabe. Está todo mundo tentando, e é tentando que nós vamos trazer esses meninos e essas meninas para a convivência social, para entendermos mais de como eles sentem e pensam o mundo, e nós também. É sobre isso. Então, muito obrigada. Eu vou sentar, porque senão eu não paro de falar sobre isso que eu amo. Vocês já perceberam, né, Haroldo? E aí o Haroldo fecha com algum bate-bola aí, né, que a gente puder, assim, qual normativo que tem, coisas mais objetivas aí, que eu vi que ele preparou uma lista ali, que eu estou até com medo de chegar perto dele. A lista de... Ah, não, Haroldo, tenha dó. Obrigado, secretária Natália. Na verdade, ela já respondeu todas essas questões. Mas, assim, acabou, né? Posso fazer mais só uma perguntinha para ela, para finalizar? Assim, eu vivenciei, em 2010, aqueles primeiros momentos, reuniões infindáveis, uma atrás da outra, com as APAES, Pestalozzi, com essas organizações. Então, eu sempre trouxe comigo esse incômodo, né? Incluir todo mundo, independente, né? Porque cada especial é um especial, né? E a gente cria uma regra da escola você falou isso, da escola do século XIX, né? Todo mundo enfileirado, e querer encaixar as crianças ali. Isso eu cheguei a ver não funcionar, né? Então, assim, eu acho que você trouxe uma visão, Natália, dessa ação, né, desse decreto, toda a discussão, porque não é o decreto, né? Toda a discussão que houve em torno dele, que nos deixa um horizonte que eu acho, eu não estou numa rede mais, mas vocês que estão, eu acho que dá um certo conforto, né? A gente precisa lidar com isso, não é pensando que eu tenho que ter uma regra para todo mundo cumprir, é como é que a gente atende melhor cada criança, né, para fazer o seu desenvolvimento. E você traz uma outra coisa muito importante também, é o seu testemunho pessoal. Não tem solução se não tiver uma conexão muito forte da escola com a família, da família com a escola, né? As duas instituições com as suas, né, com o seu desespero, às vezes, né, de não conseguir dar conta, mas não tem solução de uma ou de outra. São as duas. Eu acho que você trouxe isso com muita propriedade. E, para concluir, eu queria te perguntar o seguinte, é óbvio que esse tema, é bom a gente discutir os especiais, porque a gente olha para os outros também. Hoje de manhã foi falado aqui, né? Foi falado aqui o seguinte, a escola de criança enfileirada, que todo mundo aprende a mesma coisa, ficou no século XIX. A ficha de todo mundo já caiu, só que mudar é mais difícil e tal. Mas esse é o horizonte. E eu acho que essa discussão exatamente ajuda a pensar para os outros também, porque os outros também são especiais, o ser humano não é único, né? Embora a gente tenha, nem na aparência a gente é único, né? A gente é igual, a gente é único. Então, isso coloca um desafio para a escola, para os gestores, para os professores, né? E eu me lembro que a gente falava assim, pô, mas não tem professor de AEE ou professor de estudante especial formado, né? Aí a gente olha assim, será que as universidades vão formar? Não vão. Não estão dando conta de formar nem os professores de língua portuguesa e matemática, né, com qualidade. O Brasil andou para trás nisso. E aí já vem esse outro desafio, né? Aí a minha pergunta é assim, como é que você que está numa rede, né, que está participando dessa discussão, qual que é a solução? Como que as redes podem dar passos à frente? Como você falou, é uma caminhada, né? Passos à frente na qualificação dos seus próprios professores de AEE, né? Parece uma miragem isso, mas a gente não tem, a meu ver, a gente não tem como deixar de pensar isso. Só esperar que a universidade, nós estamos em uma aqui, que a Unisal resolva, sozinha não vai resolver. Claro que ela tem que ser parte disso. Mas qual que seria o papel da rede no desenvolvimento desses professores e tal, esse aprendizado de como lidar com cada criança, com cada necessidade?
Primeiro, assim, nós não estamos na fase de aprendizado, né? O professor Marco Antônio está ali, descreveu uma grande estrutura de governança que o MEC propõe e que me pareceu, todo esse tempo que eu convivi com essa discussão, que a demanda do MEC, quando ela fala de uma rede e de centros, é que nós estejamos falando junto com o ensino e pesquisa. Porque nós precisamos, ao mesmo tempo que difundir um conhecimento, nós precisamos de criar o conhecimento. Nós não temos, de verdade, robustas pesquisas científicas que expliquem para a gente o que a gente está vivendo e o que está dando certo e o que não está dando certo. Porque nós estamos no meio, né, da epidemia, é como se a gente estivesse no meio da Covid ali. Então, ninguém sabe como que pega, como que não pega, o que pega, o que não pega. A gente jogou álcool em tudo, jogava no menino, jogava na fruta, não é? Não sabia o que direito. E até hoje ainda, nós não conseguimos maturar um simples vírus, que é uma existência muito pouco complexa e muito conhecida. Imagine a complexidade de um cérebro que ele tem uma disfunção em algo que é determinante para o desenvolvimento humano, que é a linguagem. Então, nós não de verdade ainda temos esse conhecimento. A gente acha que tem que ter uma humildade de, primeiro, entender. Não se trata de capacitação, gente. Não. Você está correto nisso. Não tem curso que vai resolver isso. Não adianta mudar a faculdade, muda o currículo. Não tem como, porque nós não produzimos esse conhecimento. Ele não está em lugar nenhum, não tem um livro. Não tem. Então, nós precisamos construir este conhecimento com uma coisa que talvez seja muito oportuna, que é uma coisa que nos falta e nos tem faltado. A gente, quando produziu os grandes conhecimentos da humanidade, né, a medicina, a matemática, a filosofia, nós não produzimos isso tudo em um dia, não é? Só que a gente tinha paciência de observar, de pensar, de refletir, de pensar de novo, de ver que errou. Todas as teorias com as quais a gente ainda organiza o nosso conhecimento e a ciência do mundo, elas partiram de grandes erros, equívocos. Nós somos tão imediatistas na nossa sociedade que a gente já quer dar conta do autismo, resolver o autismo, formar o professor, mudar o currículo da faculdade e acha que se isso tudo não acontece num ano escolar, nós estamos errados. Não é assim que a gente vai enfrentar um desafio tão complexo como esse. E que é um desafio que você tem toda a razão, sua fala é belíssima, o Haroldo. Todas as questões da educação, se eu conseguir alfabetizar crianças com autismo e com deficiência intelectual, eu vou conseguir alfabetizar todas as crianças. Porque o esforço que eu vou ter que fazer é maior para desenvolver essas habilidades, então isso significará ter resolvido o problema da alfabetização. Se eu conseguir fazer uma criança hiperativa e com TDAH ficar sentado e prestar atenção na aula, isso significa que a aula mudou. Já começa por aí, porque senão não vai ficar. Se a aula mudou e ela consegue agora envolver numa atividade, numa vivência, num compartilhar, este aluno que tem um TDAH forte, eu envolvi a todos, eu engajei a todos. Se essa escola consegue acolher uma família que é chata, resistente, xingona, entrona, critica tudo, e põe minha cara lá na imprensa todos os dias, se eu conseguir acolher essa família, eu virei uma escola inclusiva para todas as famílias. Então, enfim, quando a gente se propõe esse problema de altíssima complexidade, sabe o que eu me sinto em relação a isso tudo? E me sinto assim em relação à minha própria vida, que partiu, olha, gente, de uma tragédia, né? Não é porque eu sou melhor que os outros, mas como eu me sinto uma pessoa privilegiada por ter sido sacudida por esse desafio, sabe? Eu acho que é um desafio da nossa geração. Nós iremos construir possibilidades, reflexões, análises, pensamentos que vão marcar, eu não tenho dúvida, a existência da educação na humanidade. Nós aqui, ó, essas pessoas que estão aqui.
Isso nos torna aflitos porque nós não temos respostas. Mas também nos torna muito bacanas demais da conta, não é? Porque nós seremos os responsáveis por mudar a educação do mundo. Nós, a nossa geração. Isso dói, porque é difícil, a gente está sozinho, a gente não tem regra, não está amparado. Mas eu tenho certeza que a provocação está tão grande, o desafio está tão grande, que agora ou nós vamos ou nós vamos. E eu acho que todo mundo que está nessa sala aqui, ouvindo a gente até essa hora, já fez a sua opção. Nós vamos. A gente vai ter dificuldade? Vai. A gente vai ter desafio? Vai. A gente vai pensar, não dá. Não dá conta, não tem jeito para esse menino. Vai, porque todos os dias eu penso isso também. Eu não vou dar conta. Isso aqui é um Everest diante de mim. Não vou dar conta. Onde que eu começo primeiro? Mas, com calma, sem a pretensão de resolver no primeiro dia, com um profissional, gente, olha que maravilha, que olhe com calma, de fora, porque de Saramago, para a gente ver, ele precisa sair dela. O professor de AE está fora da sala. Ele pode olhar. Então, de novo, eu acho que o conhecimento vai vir nesta relação família, escola, pessoas com deficiência e muito centrado na figura do professor de AE. São eles que vão ser os construtores desse conhecimento. Quando eles começarem a publicar seus artigos, mostrar o que está funcionando, o que deu resultado com os seus alunos, aí nós vamos começar a ter um conhecimento a respeito desse processo de inclusão. Eu acho que está neles, está nesses profissionais. A sua pergunta, né? Não está na universidade, certamente. Obrigado. Ao Marco. Terminou, você vai vir fazer um agradecimento final, é isso, Eduardo? Ou eu... Ah, tá. O Marco. Marco, você nos ouve? Ele está mudo. Está mudo, Marco. Não estamos ouvindo. Marco, olha, muito obrigado, Marco, em nome da FLUP, de todos que estão aqui. Todo mundo acompanhou a sua apresentação. Muitíssimo obrigado, Natália. Muito obrigado também. Eu acho que pela sua fala, essa fala vivida. E não é uma fala para baixo, é uma fala para cima, né? Nós vamos conseguir, né? É desafiante, mas é bom que a gente tenha esse desafio. E cada vez mais a gente vai vendo isso, né? O desafio está dentro das escolas, e aí que tem que ser enfrentado. Então, eu agradeço muito a presença de todos, espero que vocês levem desse dia de tanta troca, né, Silvia, Eduardo, e Joana e todo o time da FLUP, muita energia boa para enfrentar o dia a dia e fazer o melhor para as nossas crianças, né, sobretudo vocês que trabalham na fase inicial, né, no infantil, nos anos iniciais. Então é isso, muito obrigado, um abraço a todos, bom retorno. Nosso muito obrigado ao Marco Antônio, à Natália e ao Haroldo. A discussão dessa mesa foi riquíssima e certamente contribuiu para reflexões valiosas e assim avançaremos nas práticas de educação especial e inclusiva em nossos municípios. Nós agradecemos a tolerância de todos, tivemos alguns ajustes de percurso e agora eu convido para uma participação especial à distância da nossa coordenadora da Câmara Temática Anvale Educação, professora Marta Braz, secretária de Educação do município de São Sebastião. Boa tarde a todos. Está me ouvindo? Estamos te escutando. Gostaria de agradecer, a participação de todos nesse fórum riquíssimo que a gente trabalhou muito aqui na Câmara Temática, em parceria com a FLUP,
para que nós trouxéssemos temas que, de fato, contemplasse o dia a dia dos meus colegas secretários, para poder ter mais repertórios, para a gente poder atuar diretamente nas nossas escolas. Quero agradecer a participação de todos os colegas secretários, do prefeito, de todas as equipes que disponibilizaram o seu tempo para estar aí hoje falando, discutindo educação. É isso que a gente precisa, fortalecer aí as nossas práticas, trocar experiências e saber que nós não estamos sozinhos. Através da Anvale, né, tem a Câmara Temática, onde eu sou coordenadora, e eu me coloco sempre à disposição para aprender e para compartilhar com vocês tudo que a gente tem de normativa, tudo que a gente tem de práticas e experiências na educação. Quero agradecer a parceria da FLUP, que foi fundamental nesse segundo fórum de educação do Litoral Norte e do Vale do Paraíba. Nós temos 39 cidades que foram convidadas e muitas estão participando. Agradecer a Eduarda, agradecer a Silvia, a Joana, a Natália, toda a sua equipe. A FLUP é uma parceira que, de fato, está fazendo a diferença na educação pública, dando assessoria, compartilhando conosco todos os saberes, para que a nossa prática nas secretarias e nas escolas seja mais leve, mais suave, mais consistente. E eu não posso deixar de agradecer em nome da Anvale, o nosso presidente, que é o prefeito Rominho, tem um carinho enorme pela pasta da educação e vem fomentando cada vez mais essa integração entre os municípios para que a gente tenha essa prática e a gente troque experiências para que seja uma educação pública de qualidade para todos. Esse é o objetivo. Todos têm que estar juntos e todos têm que acompanhar esse ritmo de avanço de políticas públicas educacionais bem-sucedidas. Em nome também, eu quero agradecer a pessoa do Igor, a pessoa da Elaine, que são pessoas maravilhosas que estão ali todo o tempo dando todo o suporte para nós, secretários, que às vezes temos algumas dúvidas na nossa rotina, no nosso dia a dia. E vamos sonhar juntos o nosso próximo fórum, que eu já soube que foi um sucesso, infelizmente, por conta de uma agenda que teve que ser antecipada, a inauguração de uma escola linda, maravilhosa, que nós entregamos aqui no município de São Sebastião, precisou ser antecipada essa inauguração. Eu, infelizmente, não consegui estar presente com vocês. Mas recebi o presente para a educação do município de São Sebastião, que quando você entrega uma escola para uma população, para uma comunidade, isso é um ganho gigantesco, é um presente de fato para a educação. Então, eu tive que compartilhar esse momento aqui com os nossos professores, diretores, juntamente com o prefeito. Fico até emocionada, mas gostaria muito de ter participado aí com vocês e contem comigo. Agradeço mais uma vez e bom retorno. E pelos grupos de WhatsApp, nós podemos estar conversando e compartilhando as nossas práticas também. Obrigada a todos, um excelente retorno. Muito obrigado, Marta, um abraço. Nós agradecemos a participação da Marta e agradecemos a todos vocês que estiveram conosco ao longo desse dia, durante toda essa programação. Obrigado pela confiança. Em nome da Anvale, em nome da FLUP, nossas instituições, nós agradecemos. E contamos com vocês. Logo, a gente disponibiliza uma avaliação em que a colaboração de todos vocês é importante para que nós acertemos nas próximas edições. Muito obrigado, bom retorno, viva o Vale!